Como tratar a fibromialgia de forma natural. Eu decidi gravar esse vídeo justamente porque por um certo tempo da minha vida eu já sofri com essa doença. E olha que eu sou bem nova, né? Normalmente pessoas com a idade mais avançada que costumam, né, já ter sintomas da fibromialgia e serem diagnosticados. Mas da forma como a nossa sociedade está indo, né, em questão de saúde, a fibromialgia está chegando cada vez para pessoas mais novas, né? E aí impactando a qualidade de vida de cada vez mais pessoas, né? Decidi gravar esse vídeo porque quando eu estava passando por esse processo, né, da fibromialgia, eu me consultei com vários médicos e eles me disseram que a fibromialgia não tem cura. E que eu teria que tomar remédio, né, para tratar os sintomas da fibromialgia a minha vida inteira. E aí eu me vi com uma caixa cheia de remédios, né, que eu tomava todos os dias. E mesmo assim, isso não adiantava. Não paravam as minhas dores, não parava o meu cansaço, e eu continuava sofrendo com a tal da fibromialgia. E aí eu percebi que nesse processo, né, de tomar vários medicamentos que, de fato, não estavam ajudando em nada, poderiam, alguma hora, me causar um problema no fígado, me causar um problema no rim, né? E aí eu continuaria com as dores, continuaria com todos os sintomas, né? E que tratamento é esse? Que não ajuda em nada. Então, eu, nesse processo, decidi buscar uma forma natural, uma forma que não adoecesse ainda mais o meu corpo e que eu conseguisse retirar todos esses sintomas, não sentir mais essas questões da fibromialgia, não sentir dor, não sentir cansaço, né? Não ter aí a perda de peso, certo que cada pessoa que passa pela fibromialgia tem sintomas diferentes ali, né? Que a pessoa vai sentir. Mas eu decidi ir atrás dessa busca natural, né? E eu encontrei, né? Hoje, depois de 2 anos aí me curando da fibromialgia de forma natural, eu não sinto mais sintomas, né? Eu não tenho mais cansaço. Eu vivo a minha vida normal e de fato até melhor do que eu me sentia até antes de ter esses sintomas da fibromialgia. E como? Como isso é possível? Primeiro, vamos entender que a fibromialgia, ela é uma doença que os médicos falam que não tem cura, porque não é detectável em exames, né? Não tem um exame específico que você faz para detectar a fibromialgia, né? Então, são dores que a gente sente no corpo inteiro, sem explicação. E, na verdade, a fibromialgia, apesar de ela estar mais situada no corpo físico, os sintomas serem mais no corpo físico, é uma doença psicossomática. O que é uma doença psicossomática, né? Que tem ali a origem nas emoções, a origem nos padrões mentais da pessoa, que isso vai refletir, né, no corpo físico, causando dores, cansaço e vários outros sintomas. Então, em relação à cura da fibromialgia, eu primeiramente tratei a minha mente, né? Eu vi ali, reconheci vários padrões de adoecimento que estavam piorando os meus sintomas físicos, né? Crenças limitantes e principalmente como a fibromialgia me impossibilitou de trabalhar, de fazer outras funções, até artesanato, que era algo que eu gostava muito, eu entrei num processo de vitimismo com a fibromialgia. Então, eu comecei a me vitimizar e isso só piorava as minhas dores, isso só piorava todos os meus sintomas. Então, primeiramente, eu parei de pensar que eu era uma pessoa doente. Eu tirei a doença da minha cabeça e eu foquei na saúde. Só a mudança de padrões mentais, de pensamentos que eu alimentava, porque cada pensamento que você tem alimenta um sentimento, né? E esse sentimento traz questões para o corpo físico. Então, só de eu parar de pensar que eu era uma pessoa doente, isso já me ajudou demais. E depois eu fui para a mudança de estilo de vida. Por que que os médicos dizem que fibromialgia não tem cura? Porque eles não olham o ser humano como um todo, né? E os médicos, eles são acostumados a tratar sintomas. E quantos sintomas que uma pessoa com fibromialgia não tem para tratar, né? Quantos remédios o médico não vai passar para ela? Mas a gente tem que olhar
todo o quadro, a gente tem que olhar de uma forma holística a pessoa. E eles dizem que não tem cura porque eles não tratam o estilo de vida. Eles simplesmente receitam remédios. Mas presta atenção, porque isso é importante. Fibromialgia não se trata com remédio de farmácia. Isso só remedia o problema. Fibromialgia se trata com mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida é primordial para você tratar a fibromialgia. Principalmente ali questões alimentares, né? Porque todo o processo de inflamação, todo o processo de intoxicação vai piorar e muito os sintomas da fibromialgia, né? Então, para tratar a fibromialgia de forma natural, antes de pensar em ervas, né, naturais, antes de pensar em chás que você pode tomar, pense naquilo que você tem que retirar da sua vida. Açúcar, produtos muito industrializados e processados. O glúten é algo que inflama muito, principalmente o nosso intestino. E há estudos que relacionam a inflamação do intestino com processos de fibromialgia. Porque quando o nosso intestino está inflamado, as paredes do nosso intestino, elas podem afinar, né? E dessa forma, várias toxinas daquilo que a gente come, daquilo que a gente consome, daquilo que a gente metaboliza, vai passar para o nosso sangue. Isso pode causar até mesmo alterações no DNA, né? Por isso que uma pessoa que sofre de fibromialgia e não trata isso, quando ela tiver filhos, ela pode até mesmo passar isso para os filhos, né? Essa tendência deles desenvolverem essa doença. Então, a mudança de estilo de vida, retirar coisas inflamatórias, retirar açúcar, retirar glutamato monossódico, excesso de carne, né? É extremamente importante, porque isso vai fazer com que você consiga limpar o seu corpo, limpar as toxinas do seu corpo. E dessa forma, os sintomas começam a diminuir. Então, quando você trata a sua alimentação, você deixa a sua alimentação cada vez mais natural, né? Principalmente consumindo ali alimentos crus, alimentos verdes, que tem esse poder de regeneração, tem esse poder alto de nutrição, tem esse poder de fazer uma desintoxicação no nosso corpo, né? Então, quando a gente começa a se alimentar principalmente de alimentos crus, bons alimentos, a gente consegue ver essa fibromialgia, esses sintomas migrando, sumindo, né? E aí entram outras questões de estilo de vida. Então, a alimentação é muito importante, mas a quantidade ideal de certas vitaminas, principalmente a vitamina D, é extremamente importante. Então, você tomar a quantidade de sol ideal é extremamente importante para uma pessoa que está passando por um processo de doença, né? Então, é algo que a gente não consegue retirar desse processo de regeneração, desse processo de cura, é tomar sol o suficiente, porque o sol, ele é extremamente curativo. Além do sol, fazer exercícios físicos todos os dias. Eu costumo dizer que quando veio a fibromialgia para mim, quando ela se instalou no meu corpo, era um pedido de socorro do meu corpo, de coisas que eu deixava de fazer, de coisas que eu adiava, e aí o meu corpo entrou em colapso. Ele pedia por isso. Todos os sintomas eram um pedido de socorro do meu corpo, para mim pegar sol, para mim me alimentar de forma adequada, retirar da minha vida tudo aquilo que me adoecia e movimentar o meu corpo todos os dias. Seja uma corrida, seja pilates, seja natação, seja qualquer exercício que você goste de fazer, principalmente exercícios que vão movimentar todo o corpo, que vão movimentar todos os músculos, né? Até porque quem tem fibromialgia sente muita dor, né? Nessas regiões musculares, né? Em tendões, né, nas juntas. Então, é muito importante movimentar o corpo, porque isso é um sinal de energia estagnada. Então, quando a gente faz exercícios, quando a gente movimenta o nosso corpo, toda a nossa vitalidade, toda a nossa energia flui por todo o nosso corpo. E exercício também é um processo de cura. Então, se você sofre de fibromialgia e quer parar de remediar o seu problema, quer se livrar disso, se livre das coisas que te adoecem e começa a cultivar na sua vida aquilo que te traz saúde,
que te traz bem-estar e que te traz vitalidade. Mude o seu estilo de vida, mude a sua alimentação, comece a se exercitar mais, comece a tomar mais sol, mude o seu padrão mental, comece a alimentar pensamentos positivos, comece a alimentar aquilo que faz você se sentir bem. Não pense que você é doente, não pense que você tem limitações, né, que você está debilitado. Pense em coisas positivas e que te trazem saúde. Fibromialgia, se você for se consultar com a maioria dos médicos que não te vê dessa forma integral, eles vão dizer para você tomar remédio a sua vida inteira. Não caia nessa falácia, tá? Mude o seu estilo de vida, faça realmente aquilo que você tem que fazer, que você verá resultados.